que as gestões da renovação e transparência prejudicaram muito os cofres do Corinthians, todo mundo sabe. Eu mesmo canso de falar aqui no nosso canal. A renovação e transparência, as gestões que passaram pelo Corinthians, elas batem na porta todo dia do Corinthians, com boletos e boletos a serem pagos. Tanto que a dívida está em mais de 2 bilhões de reais. Vocês sabem muito bem. Agora tem uma suspeita aí de um rombo de praticamente aí 200 milhões de reais em cima da gestão do Duílio Monteiro Alves. Então vamos para a matéria e vamos falar sobre tudo isso que aconteceu aí na gestão do Duílio Monteiro Alves que descobriram agora na gestão do Augusto Melo. Se liga aí. Então a notícia é essa, ó. Corinthians apura possível rombo milionário não contabilizado em balanço de 2023. O balanço que era da gestão do Duílio. Cara, a gente espera tudo do Corinthians, mas quando a gente espera tudo, acontecem essas questões aí que só faz o corintiano ter vergonha, mano, do que aconteceu. De quem passou pelo Corinthians e de quem prejudicou o Corinthians. Por isso que eu falo, às vezes a gente fala que os antes são os São Paulinos, palmeirenses, santistas. Não, mano, eles não são antes, eles são rivais. Os antes, às vezes, são os caras que estão dentro do Corinthians, tá? Ou que trabalharam, ou que trabalham no Corinthians. Porque ainda tem uma galera lá ainda que rema contra. Vamos ver o que tá falando da matéria aqui, ó. Gestão Augusto Melo identifica valores a pagar que supostamente deveriam ter sido declarados no último ano de mandato de Duílio Monteiro Alves. Oposição vê manobra com fins políticos, tá? É lógico, gente. A gente sempre tem que deixar isso muito claro. A política dentro do Corinthians, vocês sabem como que é. Eu coloquei uma matéria hoje falando também sobre o Romeu Tuma Júnior, que foi afastado. A gente nem sabe se o cara tem razão ou não tem. Porque a política é tão grande dentro do clube, a guerra é tão grande, politicamente falando, que a gente não tem nem como tomar uma posição. Porque uma hora a gente acha que essa pessoa tá certa, outra hora é outra pessoa que tá certa. O que eu posso falar pra vocês é que é muito estranho as coisas que aconteceram no Corinthians. E é muito estranho algumas coisas que acontecem no Corinthians, tá? Isso a gente pode falar. Imagine que você, ao organizar uma gaveta ou limpar uma caixa de e-mails, tenha encontrado ali um boleto de 2 anos atrás, de valor altíssimo, cuja existência era desconhecida. É mesmo que não seja agora, essa conta terá que ser paga em algum momento. O exemplo acima é simplista, mas ajuda a explicar de forma bastante resumida um tema complexo que agita os bastidores do Corinthians, tá? A gestão do presidente Augusto Melo apura a existência de um rombo milionário que não foi contabilizado no balanço financeiro de 2023, último ano de mandato de Duílio Monteiro Alves, tá? Mas assim, não tem nada aprovado ainda, tá bom? Enquanto aliados da atual diretoria falam em fraude e outros colocam como maquiagem financeira, gente, a grosso modo, né, a maquiagem financeira aí é o que aconteceu com a Americanas, né? Onde os caras fraudavam a planilha do Excel lá, digamos assim, e colocavam como o Americanas estivesse sempre com lucro, né? Na verdade, a Americanas estava devendo até os fundos. Foi isso que aconteceu com a Americanas lá, quando aconteceu aquele rombo financeiro. Aquilo foi uma maquiagem financeira que fizeram, tá bom? No Corinthians é isso que eles estão alegando, mas ninguém tem como provar ainda, tá? Conselheiros e membros da oposição do clube veem o caso com suspeita e apontam uma possível manobra com fins políticos. Aqui você vê a imagem aí do Duílio com Augusto Melo. Tem que entender a polêmica aqui, ó. Vamos ver. O tamanho dessa dívida ainda é incerta. Diferentes fontes ouvidas pelo GE apontam que o rombo deve ficar entre 150 e 200 milhões de reais, tá? Mas há versões com números maiores e menores também. O montante exato só será descoberto ao final da apuração que é conduzida pelo clube. Aí vai uma crítica aqui, né? Se está sendo apurado, como que isso vazou do Corinthians? É estranho, né? Sempre é estranho como os vazamentos ocorrem no Corinthians à torta direita. Vazam muita coisa do Corinthians, tá? Às vezes a gente acha ruim com a imprensa por divulgar essas coisas que vão acontecendo, mas eu também acho estranho o Corinthians investigar alguma coisa e todo mundo ficar sabendo. Todo mundo. Tais cifras são referentes a principalmente às dívidas tributárias, que ainda estariam em discussão na Justiça. Segundo a análise inicial do Corinthians, os valores deveriam ter sido lançados no balanço de 23, com provisão para contingências. Sem essa identificação, o clube teria apresentado um resultado financeiro muito melhor do que o real, tá?
Por isso que eles colocam como maquiagem financeira, né? As provisões para contingências nada mais são do que uma reserva para disputas nos tribunais, que o clube entende ter chances consideráveis de derrota. Ao final do ano, os advogados listam todos os processos em andamento e os separam de acordo com 3 níveis de risco: perda remota, possível ou provável. Os que se enquadram nesse último classificados precisam entrar no balanço, tá? Então é assim que os caras colocam. Em 2023, as contas do Corinthians registraram uma provisão para contingência de 10,6 milhões de reais. Em 2022, o valor era de 25,4 milhões de reais. Outra parte desse suposto rombo não contabilizado em 23 é referente a juros de uma dívida tributária. Neste caso, o balanço teria apresentado apenas o valor do principal e não os juros, tá bom? Um bom exemplo, gente, para a gente falar sobre isso, é o exemplo do Rojas, por exemplo. Vocês sabem que o Corinthians vai ser julgado lá no TAS, né? TAS, se eu não me engano, que é lá da FIFA e tal, sobre aquela questão lá do Corinthians não ter pago o contrato do Rojas e o contrato ter sido rompido. E aí o que acontece? Na questão do Rojas, ele tem direito por contrato de receber 40 milhões de reais. Esse valor tá no balancete desse ano aí, como o Corinthians ter esse valor separado para pagar. O Corinthians busca não pagar esse valor na justiça, como tá no TAS. Só que se acontecer do Corinthians perder, o Corinthians já tem esse valor separado para pagar pro nosso ex-jogador Matias Rojas, né? Então é complicado. As situações tributárias do Corinthians também são difíceis. O Corinthians, por exemplo, deve quase, vamos arredondar, uns quase 1 bilhão de reais só de impostos, tá? A gente tá falando de governo federal, estadual, prefeituras, e vai saber mais o que o Corinthians deve, tá bom? Só de impostos. Então, quando o Corinthians, a gente olha essa dívida toda do Coringão, que a gente olha em 2 bilhões e meio, a gente pode colocar 1 bilhão aí só de impostos, mano. É imposto pra caramba, tá? Aqui na matéria tá falando que o Corinthians descobriu isso através de uma auditoria, né? Mas além da auditoria externa, o documento foi revisado também pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação, o CORE, né, do Corinthians e do clube, e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, todos esses órgãos com membros empossados já em 2024. Então foi aprovadas as contas do Duílio, né? Só que o Augusto alega lá que tem esse rombo, tá bom? Por isso que eu falei, supostamente tem esse rombo, a gente não tem como afirmar que tem ou não tem, até porque o Corinthians ainda está averiguando. O último balancete financeiro divulgado pelo Corinthians foi de setembro de 24. A diretoria tinha se comprometido a enviar ao CORE todas as contas até o último dia 1º, mas a promessa não foi cumprida. Já se sabe que o documento apresentará um resultado financeiro negativo e um aumento da dívida em 400 milhões de reais. Outra coisa que vem pegando aí é que falam que o Corinthians, na gestão do Augusto, por exemplo, gastou 400, 700, aumentou em 400 a 700, tem gente que está falando até mais milhões, quando aumentou a dívida na gestão só do Augusto, tá bom, gente? Mas tem que esperar sair pra gente ter certeza, pra não cometer nenhuma injustiça. Eu não vou afirmar que o Augusto gastou isso ou gastou aquilo, porque eu não sei se ele gastou. Eu não tenho nenhum documento, a gente não sabe de nada. A gente escuta, né? A gente tem alguma galera aí que fala, né? Aqui, ali. Mas assim, a gente não tem como ter certeza, gente. Não tem como ter certeza. Então não dá pra ter tomar juízo de valor, né? Se o Augusto tá errado ou quem tá errado, tá bom? Aqui coloca aqui, como problema repetido. Essa não é a primeira vez que o Corinthians lida com um imbróglio do tipo, envolvendo o balanço financeiro, já fechado. Em 17, o diretor financeiro Emerson Piovesan afirmou que as contas de 2014 foram maquiadas em 328 milhões de reais, tá? O responsável por tal manobra, segundo o Piovesan, era o ex-diretor financeiro do Corinthians, Raul Correia. Antes aliado do grupo político de Andrés, Raul Correia se aproximou de Augusto Melo. Foi nomeado como diretor cultural do Timão. Em 2024, indicou Pedro Silveira para chefiar o departamento financeiro. Pedro Silveira, que é dos grandes achados, ou é das grandes pessoas dentro do Corinthians, né, mano? Esse entende pra caramba. Faltam mais Pedro Silveiras dentro do Corinthians pra gente ter uma gestão melhor, tá, do clube, no geral, tá? Não é só financeira, eu falo no geral. Pedro Silveira é muito bom, tá? Ex-CEO da XP.
Já no ano passado, durante o evento batizado de Dia da Transparência, o Corinthians informou uma dívida fiscal de 220 milhões, que não estava originalmente contabilizada no balanço de 23. Porém, dias depois, o valor foi corrigido para 106 milhões. Aqui anota aqui o que diz os envolvidos, né, no assunto aí. O GE conseguiu conversar com eles emitiram uma nota aí, representada pelo diretor financeiro da época, né, o Wesley Mello, que dizem ser um cara genial lá dentro do Corinthians. Sempre trabalhou em pró o Corinthians. Então, assim, é uma pessoa que, porra, mano, é uma pessoa muito boa dentro do clube, tá? Todo mundo fala fala muito bem do Wesley Mello, então, cara, é complicado a gente aceitar que aconteceu alguma coisa assim, até porque era por supervisão do Wesley Mello, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui, ó. Primeiramente, dizer que é lamentável que um veículo tão relevante como da imprensa, como o GE, dê abertura e publicidade para a narrativa que não por acaso surge neste momento, sem querer haver qualquer comprovação de veracidade ou de que tal parecer consultivo seja levado em consideração pelos órgãos fiscalizadores. É estarrecedor que a atual gestão, que foi incapaz de publicar seus próprios balancetes, cogite a reabrir as contas de 23. Essas contas foram aprovadas por auditoria externa pelo Conselho Fiscal, com 3 membros eleitos apoiados pela situação, e pelo CORE, com 9 dos 10 membros eleitos apoiados pela situação, e pelo Conselho Deliberativo. O Wesley coloca aqui que todo mundo aprovou as contas, só que agora o Augusto está querendo voltar lá atrás para tentar achar pelo em ovo, digamos assim. Querem reabrir essas contas, mas de um ano depois, e justamente no momento em que esta gestão deve apresentar seu balancete que mostrará, como já admitido, um aumento vertiginoso do endividamento do clube em 2024, a ser publicado neste mês. Este balanço já enfrenta inclusive atraso no seu encaminhamento aos órgãos fiscalizadores. É lamentável que mesmo depois de terem pedido desculpas no CORE pela barbeiragem contábil cometida no Dia da Transparência, a atual gestão vem agora com esse tipo de narrativa a partir de pareceres consultivos. Querem se sobrepor ao órgão fiscalizador e empresas de renomada credibilidade. Lembrando que até hoje seguimos cobrando os relatórios da Ernst Young, pelos quais pagaram e com os quais pretendiam fazer terra arrasada. Cara, aqui é a voz do, né, a nota do Wesley Mello. Volto a falar, o Wesley Mello sempre foi muito elogiado lá dentro do Corinthians como uma das pessoas com maior credibilidade para colocar o Corinthians nos eixos, tá bom? Sempre foi muito elogiado, mas agora aparece esse suposto rombo, por isso que eu coloco, gente. Não é nada certo, né? Mas tá aqui na matéria, a gente tem que relatar, até porque nosso canal é de informações relacionadas ao Corinthians. Então vamos lá, gente. O que a gente não pode esquecer é que, assim, primeiro a gente não pode acusar ninguém de nada, mano. A gente não tem como provar. Aqui na matéria do GE, aqui, coloca o que o Corinthians tá suspeitando, a atual gestão tá suspeitando, do quê? De um rombo próximo de 200 milhões de reais. Por quê? Isso coloca até como maquiagem financeira. A gente pode provar alguma coisa? Eu acho que não. Até o Corinthians está colocando como... o Corinthians está procurando lá, tá vendo se é certo ou não é. Mas a matéria tá aí, gente. Pode ser que aconteceu isso. Pode ser. O Corinthians ainda investiga. E o GE, como um portal, ele coloca aqui a informação sobre o Corinthians. Primeiro, né? Eu gostaria que o GE fizesse um serviço para a sociedade brasileira. Investigasse o São Paulo, investigasse o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, sei lá, todos os times do Brasil. Investiguem todos. É só o Corinthians? É só o Corinthians? E outras coisas que foram acontecendo nos clubes, eu falo principalmente aqui de São Paulo. Eu espero também que o GE levante essas coisas em relação a esses clubes. Mas isso não esconde os problemas financeiros do Corinthians. A renovação e transparência passou pelo Corinthians e fez muita coisa errada, mano. Isso é fato. Porque se eles tivessem feito certo, o Corinthians não devia tanto dinheiro assim que deve. Eu falo que os rastros da renovação e transparência, ou, por exemplo, o legado da renovação e transparência, ela bate na porta do Corinthians todo dia, com uma entrega de boleto.
Todo dia chega um boletim pro Corinthians pagar novo. Em relação a quem? A renovação e transparência. Agora, a gente está falando de renovação e transparência, 16 anos no poder e uma dívida descomunal. Mas a gente também tem que esperar o balancete dessa própria diretoria, dessa diretoria atual. Para começo de conversa, o Augusto já tem que estagnar a dívida. Se estagnar, pô, já é um bom começo. E aí, com o tempo, ir reduzindo. Esse é o passo necessário. Agora, vamos falar a verdade, mano. O Augusto pegou uma bomba na mão, né? Um clube com, sabe, uma deficiência financeira gigantesca, com empresários, com processo todo dia de empresários, mas agora saiu a RCE. E a RCE, ela visa juntar, né, esses processos aí, principalmente desses empresários aí, e evitar esses bloqueios judiciais. E aí o Corinthians pode continuar tocando sua vida e pagando suas dívidas. Esse é o correto. Agora, que a gente tem que abrir o olho, que deveria ser passado um pente fino nas antigas gestões, eu não tenho a menor dúvida. Tem que ser. Deveria ocorrer. Todas as gestões para trás aí deveriam passar um pente fino. Por quê? Pra gente entender aonde foi esse custo do Corinthians. Aonde o Corinthians gastou tanto dinheiro. Por que o Corinthians tem uma dívida tão alta? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Do mesmo jeito que eu peço um pente fino nas antigas gestões, eu peço nessa gestão também. Porque a gente é a favor do quê? Do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não de Augusto Melo, do William Monteiro Alves, André Sanches. Eu não sou a favor de ninguém. Sou a favor do Corinthians. Eu quero o Corinthians com as contas em dias, pagando todo mundo, montando um grande time e sendo campeão, sendo protagonista. Entendeu? Disputando o campeonato para ganhar. Não sendo um coadjuvante. Não dá. O Corinthians é o maior clube do Brasil. Não dá para ser coadjuvante em competições. Então, o pente fino tem que ser passado nas antigas gestões, nas questões do estádio e também na gestão do Augusto. A gente tem que ver o que está acontecendo, tem que ver o que aconteceu e tem que ver o que daqui para frente a gente pode fazer para melhorar o Corinthians e as finanças do clube. Essa é a ideia, essa é a mentalidade. Melhorar o Corinthians sempre, independente, mano, de quem seja o presidente do Corinthians, independente de quem esteja sentado lá no trono de ferro. Porque ali no Corinthians, a política é tão grande, que parece aquela série lá da Max, Game of Thrones. Os caras estão brigando pelo trono. Todo mundo quer sentar ali na cadeirinha de presidente. Engraçado, né, mano? Que cadeira poderosa, hein? Isso que o presidente do Corinthians não ganha salário. Então, assim, querem fazer o bem? Comecem a remar todo mundo ao mesmo lado, todo mundo a favor do Corinthians. O que me parece é que, assim, uma parte rema para um lado, outra parte rema para o outro e o Corinthians fica estagnado, não cresce, não evolui. Um dia, eu espero, né, ver o Corinthians, todo mundo a favor de uma, né, remando para um só lugar. Todo mundo a favor do bem maior para o Corinthians. E o bem maior não é André Sanches, não é do Willian, não é Augusto. O bem maior é o Corinthians. É o Corinthians. Esses caras são passageiros. Um dia eles não vão fazer mais parte do Corinthians. E o Corinthians vai continuar. A instituição continua. Então, tem que olhar, a gente tem que observar e sempre ficar em cima, de olho em tudo que acontece no Esporte Clube Corinthians Paulista. Sempre. Não podemos descuidar. Porque a gente descuidou por um período e olha a dívida que a gente tem hoje. Então, a gente também tem que entender que daqui para frente, ou para quem já cobrava lá atrás, vem cobrando, tem que continuar a cobrança em cima de qualquer diretoria que assuma o Corinthians. É assim que funciona e é assim que tem que ser. O Corinthians é maior que todos eles. O Corinthians precisa, sim, sanear suas dívidas, equacionar tudo isso e voltar a ter lucro operacional, o Corinthians começar a pagar todo mundo, montar grandes times, grandes elencos e o Corinthians voltar a ser campeão de torneios tão importantes, igual a gente foi no passado. Precisa, tá na hora. O Corinthians tem que fazer isso. Agora, por enquanto que tiver essa porcaria dessa briga política aí, a gente tá lascado. Porque o Corinthians, como empresa, só não afundou até hoje porque nós, corintianos, estamos remando a favor. Porque no dia que o torcedor largar a mão do Corinthians, já era, gente. E isso eu sei que a gente nunca vai largar. Então o Corinthians sempre vai ser maior do que qualquer um desses caras. Peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Coloque nos comentários o que você achou aí dessa questão desse suposto rombo financeiro aí na gestão do Willian Monteiro Alves. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!